Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Pílulas do Doutor Imposto de Renda. Dicas, orientações, notícias, informações úteis e conhecimento na dose certa. Com vocês, o professor Walter Coppi. Olá, vamos falar de imposto de renda. E este episódio tem o apoio do Dr. IR On Pro, o plantão fiscal do Doutor Imposto de Renda. Já pensou poder contar com a minha experiência e conhecimento à disposição do seu escritório o ano todo? É isso que oferece o plantão fiscal do Doutor Imposto de Renda. Encontros semanais, online, ao vivo, toda quarta-feira, das 8h30 às 11 da manhã, em plataforma própria, com interação por áudio, vídeo e chat, e os assuntos tratados e dúvidas respondidas ficam gravados para consulta a qualquer tempo. Planos de assinatura mensal, semestral ou anual, e com desconto para inscritos em nosso canal no YouTube, em nosso podcast e redes sociais, e descontos ainda maiores para associados ou sindicalizados de entidades parceiras e clientes das empresas parceiras, além, claro, a você que já é nosso cliente em cursos, consultoria ou assessoria. Eleve o nível do seu atendimento em imposto de renda da pessoa física acessando o link que aparece na sua tela, se você nos acompanha pelo YouTube, ou na descrição do episódio, se você optou por nos ouvir no seu agregador de áudio preferido. Deseja mais informações? Nos chame no WhatsApp que está aparecendo na sua tela ou na descrição do episódio. Dúvidas nunca mais. Chegou o Dr. IR On Pro. E fique agora com o assunto de hoje. E o assunto de hoje já foi abordado com um foco mais genérico em nosso episódio 30, publicado lá em 27 de julho de 2021. E tudo que foi dito naquele episódio continua em pleno vigor, exceto os links que são dinâmicos e mudam na medida em que o fisco altera a sua página. Recomendo que ouçam novamente com o intuito de complementar o que será abordado hoje. Aliás, o episódio 30 está entre os episódios de maior audiência do nosso podcast, tanto no YouTube quanto nos agregadores de podcast. A abordagem de hoje tem o foco mais para o lado jurídico dos procedimentos de fiscalização e as consequências para o contribuinte de se receber uma intimação ou notificação da Receita Federal. Importante ressaltar que enquanto o contribuinte não recebe uma intimação ou notificação de lançamento que caracterizam o início de um procedimento fiscal, de uma fiscalização por parte da Receita, ainda que de forma simplificada, como é o caso dos procedimentos originados na malha fiscal, ainda lhe assiste o Instituto da Espontaneidade, de que trata o artigo 138 do Código Tributário Nacional, CTN, Lei 5.172, de 66. Estar espontâneo significa que o contribuinte ainda pode apresentar uma declaração retificadora e corrigir eventuais erros ou omissões e se livrar da multa de ofício, que começa em 75% do imposto apurado, e pagar apenas a multa de mora de 20% quando for o caso. A intimação significa que o fisco tem indícios de que há alguma irregularidade nas informações trazidas para a declaração e oferece a oportunidade de o contribuinte comprovar documentalmente aquilo que foi informado.
Caso a pendência constante da intimação seja, por exemplo, a omissão de um rendimento, ao recebê-la, o declarante não escapa mais da multa de ofício, uma vez que, pela não comprovação, ocorrerá o lançamento. Conforme já disse no episódio 30, o prazo para que o contribuinte atenda a uma intimação é de 20 dias da data da ciência, contados a partir do dia seguinte ao do recebimento. O prazo não começa nem termina em dia não útil. Assim, uma intimação recebida na sexta-feira tem a sua contagem de prazo se iniciando na segunda-feira, caso seja dia útil. E se o 20º dia ocorrer em dia não útil, o final do prazo será o dia útil imediatamente posterior. Quando, por qualquer motivo, o contribuinte precisar de mais prazo para apresentar a documentação solicitada, basta efetuar um pedido através do próprio requerimento de atendimento no e-Defesa. Normalmente, o fisco concede essa prorrogação de prazo. Já para a notificação de lançamento, que tecnicamente significa a constituição do crédito tributário, o nascimento da obrigação de pagar o tributo, em situação normal, não há prorrogação de prazo. O lançamento feito constitui o crédito tributário, ou seja, apura o valor do tributo, da multa de ofício e dos juros moratórios e, durante o prazo de 30 dias para pagamento ou recurso, a exigibilidade fica automaticamente suspensa. Esgotado o prazo de 30 dias, o que se espera é o pagamento ou parcelamento com o benefício de redução de 50% da multa de ofício no primeiro caso e 40% no segundo, ou ainda a discordância, a impugnação, o recurso, quando não se concorda com o lançamento. Apresentado o recurso administrativo, a impugnação, seja ela total ou parcial em relação ao lançamento, ocorre de imediato o que chamamos de suspensão da exigibilidade, ou seja, enquanto não houver o julgamento do recurso, o crédito tributário não pode ser cobrado, exigido. Quando não houve intimação prévia, ou mesmo havendo, não houve o atendimento por parte do contribuinte, será possível a apresentação da solicitação de retificação de lançamento, a SRL, que tem um rito de análise diferente da impugnação. Enquanto a impugnação leva a discussão para as DRJ, Delegacias da Receita Federal de Julgamento, a apresentação de uma SRL terá seu julgamento feito pela autoridade lançadora, ou seja, pela Delegacia da Receita Federal de Circunscrição do contribuinte, que irá proferir despacho que, caso seja contrário ao contribuinte, poderá ser questionado em até 30 dias, quando irá para a delegacia de julgamento. Já no caso de ajuizamento de uma ação judicial, não ocorre de imediato a suspensão da exigibilidade, a menos que haja o julgamento ou a concessão de liminar ou tutela antecipada definindo o benefício. E antes de encerrar, deixo uma dica quanto ao operacional no caso de impugnação, válido tanto para o próprio contribuinte como para o profissional que em seu nome apresenta o recurso. A título de exemplo, vamos imaginar que o contribuinte recebeu lançamento por despesas dedutíveis não comprovadas quando da intimação para 3 exercícios. Suponhamos que em um dos exercícios não há nada a fazer e que nos outros 2
existam comprovantes para serem apresentados em impugnação parcial. Para garantir a redução da multa de ofício, o lançamento referente ao exercício em que não haverá impugnação deverá ser pago ou parcelado dentro do prazo de 30 dias da ciência. Já com relação aos outros 2 exercícios, a impugnação parcial irá suspender a exigibilidade até que haja o julgamento, quando novamente o contribuinte terá 30 dias para pagar, parcelar ou ainda recorrer ao CARF. E fico por aqui, esperando que tenha gostado do tema, agradecendo a sua preciosa audiência e prometendo voltar na próxima semana. Valeu! Na próxima semana tem mais Pílulas do Doutor Imposto de Renda. Obrigado por ter ficado conosco. Espalhe a novidade aos amigos. Mande suas sugestões de pauta, seus elogios e suas críticas para pílulas@doutorir.com. Até lá!